Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para estudar a obra Quincas Borba do Machado de Assis e esse podcast será dedicado a servir como um guia de estudos para o entendimento da obra como obra literária, para o entendimento da obra como um produto de um determinado momento histórico e também para o entendimento da obra como um objeto de estudos para o vestibular da USP, certo? Uh, Nós estamos aqui pensando em esmiuçar essa obra dentro do seu contexto histórico, mas também sem largar as possíveis citações dessa obra que servem para o entendimento dela como um livro. Né? É sempre importante entender que a disciplina da literatura não é simplesmente ler um livro. Essa é uma parte importante. Mas literatura é também e principalmente entender o que era o mundo no momento em que uma pessoa parou e escreveu um livro sobre esse mundo em que ela habita. Né? E que o mundo nem sempre foi da maneira como a gente o entende hoje. Afinal de contas, pode ser muito naturalizado que a nossa rotina, a nossa cultura, as coisas sejam o que tem de mais normal do mundo, mas ela é o que é normal para a gente, vivendo aqui e hoje. Né? 200 anos atrás, muitas coisas poderiam ser e foram diferentes. Pois bem, a gente inicia esse estudo falando da obra de Machado de Assis, Quincas Borba. Né? Ela foi publicada em folhetins entre 1886 e 1891. A versão compilada dela é publicada em 1891. E quando eu falo a versão compilada e publicada em folhetim, significa que ele foi publicado lentamente, né? Capítulo por capítulo e tudo mais, pouco a pouco. Então, assim, veja, é uma obra que levou muito tempo para ser terminada. Né? E esse muito tempo em que ela foi sendo escrita, o Brasil passou por transformações. E essas transformações se refletem na obra. Né? Afinal de contas, nós estamos falando de um movimento literário chamado realismo, em que o mundo da política, o mundo das transformações sociais é relevante como o pano de fundo, como estrutura desse ambiente em que ela está situada na sua narrativa. Né? E, enfim, como eu disse agora, entre os muitos elementos da sua temática, os conflitos sociais e as incertezas políticas desse período, elas são analisadas sob a visão de um narrador onisciente intruso e são a característica mais marcante da obra. Né? Como eu falei anteriormente, existem muitos eventos nos 5 anos que acontecem a publicação da obra e a reflexão desses eventos na produção da obra é relevante para a interpretação dela. Quincas Borba narra a história da vida de um homem chamado Rubião, assim, a obra se situa no Brasil entre os anos de 1867 e 1871. Esse livro ele pode ser considerado um livro histórico, por ter uma narrativa e background histórico. Agora, pausa. Né? O que significa romance histórico nesse caso? Né? Falar romance histórico é falar de uma espécie de subgênero literário. Né? Significa que nós vamos tratar de uma história de ficção que está situada num determinado local, numa determinada data na história do Brasil, e que os eventos desse local, dessa data, são inspirados em fatos, lugares, eventos que de fato aconteceram, que de fato tiveram, de fato têm antecedente histórico. E um pouco da ideia do livro é descrever como que era o estilo de vida, descrever como que era, como que foi viver esse momento. E aí quando a gente vem para o caso do Quincas Borba, a gente vai ver pelos olhos de um narrador, mas muito focado nessa personagem que está em uma classe social específica, que está em um espaço específico, vivendo nessa data específica. Pois bem, entender o conceito do romance histórico
é uma grande sacada para interpretar a história e para que possamos também avaliar a genialidade do autor Machado de Assis, né? Porque, afinal, o que acontecia entre 1867 e 1871? Então, o ambiente desse livro é o Segundo Reinado, né? Exercido pelo Dom Pedro II. É importante considerar que a mais relevante força de trabalho que movimentava a economia do país nesse momento era a do regime da escravidão, né? É uma fase marcada pelo crescimento econômico, que foi providenciado pelo ciclo do café. As elites cafeeiras surgem nessa época. Claro, o pico de ascensão das lavouras cafeeiras. Acontecem, esse final do século XIX também acontece, o Brasil acaba sendo palco de alguns surtos industriais que tiveram começo, meio e fim antes do início do século XX, e também um momento de transformação ao ponto de surgir algumas instituições. Surgem brancos, surgem companhias de navegação, enfim, etc. Tudo isso que estava movimentado pela economia da escravidão, pela economia e pela economia de exportação do produto primário do café, eles movimentam, né, essas transformações, essas criações de instituição e etc. Também é importante pontuar que o romance, na data do romance, né, que foi entre 1867 e 1871, onde ele está situado, está acontecendo a Guerra do Paraguai. Né? E a Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul até os dias de hoje. É que é um romance das elites do século XIX no Brasil. Né? E o que isso significa? Isso significa que o Rubião, esse personagem principal, ele habita o momento histórico citado, né, 1868 a 1871, em uma classe social privilegiada, abastada. Né? Mas isso não é tudo que a gente tem para dizer sobre isso, porque o Machado ele tem uma maneira específica para citar essas classes sociais, que claro, o Machado ele descreve as elites de maneira muito alegorizada, né, muitas vezes irônica, tão irônica que os contemporâneos dele não percebiam que ele estava sendo ácido em relação a eles, e por isso ele sempre foi muito bem quisto. Então, imagine você ser refinado na ironia ao ponto de ser bem recebido pelas pessoas que você critica. Né? É um grande feito. Não, por menos, Machado de Assis é um dos maiores, para não dizer o maior autor da história do Brasil e da literatura brasileira. Né? Enfim, a gente está aqui pensando no Rubião, e o Rubião habita essa classe social, e o Machado de Assis às vezes descreve a classe social, essa classe social da elite, usando a palavra capitalista. Né? Hoje o Machado é o narrador, esse narrador intruso. O narrador usa bastante essa palavra. Agora, pausa de novo, né? Porque, afinal, o que significa ser capitalista? Né? E, bom, existem. O senso comum vai dar uma série de respostas para essa pergunta, mas é importante a gente ser criterioso, né, para compreender o que é esse conceito, o que pode ser esse conceito na cabeça do autor Machado de Assis e como é uma maneira mais polida de entender. Né? Bom, a gente está falando aqui do século XIX, né, que pela historiografia é esse período que data entre 1801 e a virada do ano de 1900 para 1901. Esse período, esse século, foi um período de muitas transformações no mundo, porque é o que acontece depois da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é um marco importante porque ela desencadeia uma série de reformas sociais nela. Se a gente estivesse aqui tratando somente da disciplina da história, ele poderia ser chamado, como a historiografia chama, de ascensão da burguesia, né? Como uma forma de ilustrar a forte transformação social que aconteceu na Europa e de uma diminuição do poder da então aristocracia, que era a classe alta, né, ligada ao poder absolutista das monarquias, e maior influência dessa classe social que ascende e que ela está cunhada, falo cunhada, ela é o que caracteriza ela é
a geração da riqueza. Essa mudança que coloca a burguesia no protagonismo da geração, do gerimento do Estado, que é essas transformações que acontecem na Europa no século XIX, são mudanças que afetam proporcionalmente o resto do mundo, porque, afinal de contas, através do poderio militar e econômico desses países, obviamente, o resto do mundo, o que não era colônia era submetido, obviamente, se transforma. Né? Então, é uma transformação que acontece literalmente em escala global. Mas, bom, vamos voltar, né, ao sentido capitalista. O que seria capitalismo? Né? Capitalismo pode ser uma palavra que se remete a si mesma a uma série de coisas, mas ela é principalmente uma maneira de adereçar a classe burguesa, a classe social da burguesia, que é uma classe social que é dona do poder econômico nesse regime que estava tomando forma e carrega esse mesmo nome, capitalismo. Né? É capitalista aquele que é dono das lavouras. É capitalista aquele que é dono da indústria. É capitalista aquele que é dono do banco. Mas, principalmente, o que define ser capitalista não é só ser dono dessas coisas. Porque o que as relações sociais estão dizendo é que, sendo dono, ele, para manter essas riquezas, para manter esse poder, ele depende da exploração da mão de obra de outras pessoas. E essa exploração de mão de obra é o que garante o funcionamento dessas propriedades. A mão de obra é o investimento mais relevante para se entender isso, porque é a mão de obra que transforma a matéria em produto. Né? E é assim que as riquezas se multiplicam, porque essa matéria vira produto, esse produto é vendido, essa venda é lucro para esse capitalista. Né? Enfim, estando definido o que é capitalista, o que é capitalismo, o que é burguesia, é importante voltar para a obra de Machado de Assis. É importante também discernir que não necessariamente toda elite é capitalista, mas todo capitalista é elite. E, enfim, né, qual é a relevância disso tudo? É principalmente que o Machado de Assis ele descreve o mundo da escravidão com muita ênfase em descrever como funcionavam as relações humanas dentro desse regime, mas em especial a escravidão doméstica, né, que é um pano de fundo que acontece bastante. Você pode, nesse momento, abrir o livro no capítulo 47. Eu vou citar esse capítulo agora. Nesse capítulo acontece uma situação em que o narrador descreve o Rubião andando na rua, e na rua ele vê uma multidão. Essa multidão está acompanhando eu vou citar, né, abre aspas, o enforcamento de um preto, fecha aspas. Uma linguagem muito dura, né? Mas o que isso significa? Na linguagem do século XIX, falar preto dessa maneira significa falar de um escravo, porque essas coisas eram sinônimas nesse instante. Né? Isso é muito relevante. Então, nós estamos diante de uma importante referência histórica quando a gente acompanha essa situação, porque essa referência histórica está falando da pena de morte no Brasil. E a pena de morte era uma coisa que só existia para punir os escravos. Né? Muitas vezes por intransigência, muitas vezes por insubordinação, muitas vezes por razões das mais várias. Mas a principal é que era um modo de gerir o trabalho, de administrar a vida humana muito cruel, muito violento. Né? Machado de Assis ele já foi muitas vezes associado a um conservador, a um defensor do modelo da escravidão, mas eu relembro uma coisa que eu disse anteriormente, que é Machado de Assis foi uma pessoa tão irônica que ele não foi reconhecido como inimigo por aqueles que ele criticava. Né? Então é muito natural você pensar que o livro Capitu, por exemplo, vai estar favorecendo a visão do Bentinho. É muito fácil pensar que o Machado de Assis vai estar favorecendo a visão da escravidão como um regime positivo, quando na verdade ele está fazendo exatamente o contrário. Você só precisa ter uma interpretação mais refinada para entender a complexidade da escrita dele. Né? Enfim, seguindo nesse tópico de como a obra retrata o mundo das elites e dos capitalistas, ela vai estar, obviamente, por estar dentro
dentro dessa... situada, narrando de dentro o ponto de vista dessa classe social específica, obviamente, as disputas políticas que aconteciam no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil nesse tempo, estão narradas ali. Porque, afinal de contas, o mundo das elites estava envolvido na política da época, porque essas eram as classes sociais, esses eram os políticos da época. Essas classes sociais eram os políticos da época. Então, quando a gente fala elite, a gente está falando diretamente da gerência do Estado brasileiro, das pessoas que faziam as decisões sobre o que seria feito. É claro, o Dom Pedro ele era a figura de maior relevância, mas ele não era o único que tomava as decisões, né? Talvez a decisão final das coisas, mas ele não fazia tudo sozinho. Né? Afinal de contas, um filósofo uma vez disse que o rei só é rei porque o povo acredita. Né? Isso é a única coisa que assegura a autoridade dele como rei. Então tem uma cadeia de pessoas que sustenta essa monarquia, e essa cadeia de pessoas também toma decisões junto com essa monarquia. Né? Muito raramente um vai querer contradizer o outro, porque quando isso acontece é crise. Bom, isso é obviamente um elemento relevante, né? Porque a gente pensar em realismo é pensar em transformação política, é pensar em política, é pensar em como esses mecanismos acontecem, ou aconteciam, no caso, né? Já que a gente está olhando pelo olhar do futuro. É importante não esquecer algumas coisas, que no caso eu vou retomar. A gente, ao narrar, ao emergir em Quincas Borba, a gente vai estar falando do período em que o Brasil vivia a Guerra do Paraguai. Certo? O Machado de Assis ele escreve o romance num período posterior, né? Ou seja, a guerra já acabou quando ele está terminando o romance. Então ele tem uma certa visão privilegiada, que é saber qual é a sucessão dos eventos históricos no momento em que ele está escrevendo sobre eles. Né? Então, dessa posição, o que ele faz? Ele brinca um pouco com como o narrador descreve certos eventos, ele faz alguns erros propositais, ele mostra como que essa personagem percebe a história, percebe o mundo ao seu redor. E é claro, é sempre importante lembrar que o Machado de Assis ele é muito preciso com os eventos históricos que estão acontecendo. Né? Ainda quando ele vai errar, ele erra de propósito. E eu vou trabalhar um erro agora, mas que principalmente as coisas aconteceram. A guerra aconteceu, alguns eventos que rodeiam que o Rubião presencia aconteceram, né? Enfim, como eu falei anteriormente, um evento que vale citação é uma referência à Guerra Franco-Prussiana. Né? A Guerra Franco-Prussiana ela é mencionada acho que umas 2 vezes no livro, e o autor ele faz a referência à guerra, mas quando ele faz isso, ele erra os fatos históricos. Né? Eu estou falando isso no, se você quiser folhear o livro agora, capítulo 156. Né? Esse erro histórico ele está associado um pouco à loucura do Rubião, que o Rubião está vivendo nesse momento. Né? É como se o erro histórico ele reforçasse a loucura desse personagem. Por quê? Né? Qual que é o erro, no caso? O Rubião ele chega a pensar que ele é o próprio Napoleão III. Né? Napoleão III é o cara que estava conduzindo essa guerra pelo lado da França. Né? A figura do Napoleão III ela é relevante porque é a quem se acredita a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, e é com a morte dele, com a derrota da França, que o Império Francês vem a fim e eventualmente acontece a proclamação da República na França. E veja, você está no Brasil Império, você está na figura, você está acompanhando a narração que descreve a vida de um homem que vive nas classes sociais abastadas, que reconhece e que entende como certa a figura de um império, a figura de um imperador. Certo? Então, no auge da loucura do Rubião, ele encarna a personagem do Napoleão III e ele imagina que ele capturou Guilherme I, que era o inimigo do Napoleão III. E o que é isso, se não uma maneira do Machado de Assis criticar como que a elite se entendia, né? Se entendia como vitoriosa, se entendia como essa figura implacável, ignora os erros históricos para fazer a sua vontade e faz de conta que existe em cima de um patamar de excelência, quando na verdade é literalmente um monte de explorador. Né?
enfim, na medida em que o livro está sendo publicado, também acontece o fim da escravidão, acontece a proclamação da República, né? Então pensa, você vê um livro publicado em 1891, 2 anos depois da proclamação da República, e você vê uma pessoa que endossa o Império na França, impedindo que a República fosse proclamada lá. Né? É como se ele estivesse dizendo: o Império na França ainda não acabou e o Império vai viver. Né? Ainda que aqui na posição de vira-lata, ainda que aqui na posição de um brasileiro que não tem nada a ver com esse contexto. Né? É também uma forma de dizer assim, o que diz respeito ao Brasil e aos brasileiros ao Império. Né? Pouco diz respeito, porque o Império foi uma imposição de Portugal. Né? E aí o Brasil ele proclama uma independência, mas ele continua subordinado a essa instituição, ele continua subordinado a uma família real que é portuguesa, ele continua subordinado a uma elite que também é herança dessa colonização portuguesa, ou seja, né, onde está a nossa autonomia aqui, onde está o Brasil como figura de Brasil, especialmente, né? Esse é um questionamento importante, que o Machado de Assis ele não diz isso com todas as letras, mas que ele está dialogando com esse tipo de pensamento, porque é nessa época que começa a se questionar, né? O que é nacional, o que é brasileiro, o que é oriundo daqui e etc. Né? Bom, a gente segue. Queríamos citar um personagem aqui que é muito relevante, o personagem Camacho. O Camacho ele poderia ser considerado um exemplo da crise do Império nos anos 1870 até 1871. Bom, enfim, porque nesse momento está acontecendo a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai obviamente provoca uma crise política no Império. É importante considerar a Guerra do Paraguai tinha um problema de contingente. Muito do contingente brasileiro foram escravos que foram forçadamente recrutados e eles eram chamados voluntários da pátria, né? Uma ironia absurda e cruel. Né? Essa crise ela começa em 1868, quando o general Marquês de Caxias, que eventualmente seria o Duque de Caxias, né? Ele é indicado para liderar as tropas militares no Paraguai, e quem liderava, assim, digamos, a Câmara Legislativa na época, quem tinha maioria, quem tinha mais influência, era o Partido Liberal. Né? Você tinha dois partidos na época, os liberais e os conservadores, que não tinha diferença nenhuma entre eles, mas que cada um era uma patotinha querendo comandar. Né? Enfim, os liberais eles ficaram revoltados quando eles perceberam que o Dom Pedro II indicou um conservador, que no caso seria o Duque de Caxias, o Marquês de Caxias, né? Ele era um membro do Partido Conservador. O Dom Pedro II indica esse cara para ser general, e a consequência disso é uma mudança de gabinete, né? O Dom Pedro II demite o liberal do gabinete, chama os conservadores para governar, né? Ou seja, rola uma crise. Isso provoca um trauma político na época, e essa ascensão do Partido Conservador provoca um racha no Partido Liberal, e isso é mencionado algumas vezes na obra. Né? Um exemplo vamos abrir, capítulo 58, em que ele fala abre aspas, chamada dos conservadores ao poder e a dissolução da Câmara. Também fala sobre uma, abre aspas, dissensão entre os liberais. É importante mencionar um detalhe biográfico da vida do Machado, é que o Machado de Assis ele começou ele teve um emprego, entre os muitos empregos de escrita que ele teve antes de ser autor, ele foi ele escrevia as atas das assembleias legislativas que aconteciam na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, e ele comentava também, ele trabalhava no jornal, e ele escreveu muito artigo comentando esse tipo de coisa, né? E quando ele era mais novo, isso tudo. Então tem muito de uma experiência do Machado de lidar com essas atas, de ver como que essas disputas aconteciam, de ver como que essas, vamos dizer, essas facções políticas se digladiavam dentro desse espaço de influência. Bom, enfim, também um pouco da linguagem, né? Racha, dissensão, um
pouco do sensacionalismo, como se trata nesse jogo político para criar um discurso de vítima contra um algoz. Né? Tudo isso é relevante e é importante considerar como parte da história do Machado, como parte da história do Brasil, como parte da história que antecede o livro Quincas Borba e está estampada nele. Enfim, então você vê que no capítulo anterior o Camacho ele é apresentado, suas ideias políticas são apresentadas e elas têm um eco forte nessa ideia de então chamada positivismo. Né? Você pode entender melhor o que é positivismo no nosso guia de leitura, que está nesse mesmo blog. Enfim, o positivismo ele vai ser a filosofia dos políticos militares que vão proclamar a república. Né? Então, fazendo isso, dizendo que o Camacho está ascendendo, dizendo que colocando o Camacho como essa figura positivista e, claro, como membro do exército, é como se o Machado estivesse dizendo que a república começa a nascer ali. Ele começa a nascer a partir de um gesto do próprio imperador Dom Pedro II. Né? Enfim, Machado ele começa a escrever o Quincas Borba em 1886 e nesse ano a monarquia brasileira já estava num período de crise. Assim. Ela estava sendo muito criticada, ela estava tendo problemas, que as instituições estavam cada vez mais sinalizando que não apoiariam tanto assim a legitimidade dessa monarquia. Junto disso, os abolicionistas estavam ganhando muita relevância. Afinal de contas, é sempre importante lembrar que a escravidão era uma parte central da economia do Brasil, automaticamente um ponto de sustentação muito forte desse poder político da monarquia. Então, né, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que o Machado está escrevendo uma obra já num momento de bastante agitação política. E então essa obra ela vai servir como não necessariamente um pano de fundo para essas transformações, mas ela é uma interpretação de determinados momentos históricos sob a luz de um segundo momento histórico, que é o que o Machado está vivendo, sobre esse passado. Então, é como se algumas coisas que estivessem acontecendo no presente do Machado estivessem justificadas ali atrás. Porque, obviamente, essa é a história, não é? É uma sucessão de eventos. Pensar que muito da nossa vida ela existe por consequência de decisões de pessoas no passado, o Machado de Assis está fazendo mais ou menos isso, mas ele está trabalhando dentro da sofisticação e da linguagem da literatura. Né? Ler Quincas Borba, ler uma obra de literatura, não é ler um livro de história, obviamente. Quando você pensa em literatura, você está pensando que esses autores, esses escritores, essas pessoas que estão por trás da criação, elas têm uma determinada liberdade criativa, elas estão trabalhando com ficção. E por trabalhar com ficção, elas não estão necessariamente descrevendo exatamente o que aconteceu, da maneira como aconteceu, como se propõe a fazer a história. Né? A história é uma disciplina por si só. Porém, elas são objetos relevantes para se entender essa história, porque elas dialogam com essa história. O Machado de Assis, quando ele está colocando esses personagens, quando ele está falando dos positivistas, quando ele está falando do Partido Liberal contra o Partido Conservador, etc, 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 ele está falando de coisas que de fato aconteceram, mas que a riqueza desses detalhes, a riqueza do livro, a riqueza dessas descrições, ela está no fato de que alguns desses eventos aconteceram e ele está interpretando eles, muitas vezes com um tom irônico, ele está olhando para eles de um determinado ponto que oferece bastante diversão para o leitor compreender, ver e muitas vezes também interpretar. Afinal de contas, como eu falei anteriormente, estudar literatura não é simplesmente abrir um livro e ler. Essa é uma parte fundamental do estudo da literatura. Mas entender literatura passa muito por compreender a história de um lugar, os costumes, a sua organização sociológica, o que era o seu regime de trabalho, o que eram essas coisas, porque é necessário compreender esses elementos para que se faça sentido. Afinal de contas, quando a gente está diante de uma história, o que a gente tem que fazer? A gente tem que imaginar
que é essa história, né? Se você lê uma obra de ficção fantasiosa, a obra de ficção fantasiosa está oferecendo muitos recursos para que você imagine, porque ela está, por ela própria, criando aquele universo. Agora, quando a gente está lidando com uma obra como o Quincas Borba, já é um universo que já está estabelecido, é um universo que já existe, é um universo que ele, para os leitores do seu momento, ele já é muito óbvio. Então, para a gente que está aqui no futuro, vivendo uma vida diferente deles, precisa um pouco compreender o que eram essas nuances, o que eram essas mudanças, o que eram essas particularidades, para que tudo isso faça mais sentido. Né? E aí, enfim, uh, leva à conclusão que entender literatura é entender uma multidisciplinaridade. É entender história, é entender sociologia, é entender antropologia, é entender todas as coisas que circulam e situam a obra no momento da sua criação, no seu lugar histórico, pela pessoa que a fez e tudo mais. Enfim, a gente está chegando já a mais de 30 minutos, está na hora da gente encerrar esse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar essa breve descrição do livro Quincas Borba e de seu contexto histórico, que isso sirva bem para o seu roteiro de estudos para a prova da FUVEST e que principalmente vocês tenham sucesso nessa empreitada que é a prova do vestibular, que é a entrada na universidade pública, e especialmente o caso que a gente está situado aqui, que é a FUVEST e a USP. Enfim, eu encerro desejando bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez e principalmente boa sorte para você.